Muito bem, lição de segunda-feira, lição número 12, a parte que fala sobre salve o rei dos judeus. E aí a gente vê uma ironia muito grande, né? Quando foi levado diante de Pilatos, Pilatos o interrogou. O sumo sacerdote também já havia perguntado se ele era o Cristo. E ele respondeu. Quando as perguntas eram relacionadas com a pessoa de Jesus, ele respondia. Mas quando era uma ironia, um escárnio, quando era uma zombaria, Jesus ficava simplesmente calado, quieto, não dizia nada, para não dar munição para o pessoal. Só a resposta dele para o sumo sacerdote: eu sou o filho do Deus vivo, e vocês verão o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Só essa resposta foi o suficiente para o sacerdote Anás rasgar a roupa e dizer: esse homem blasfemou, é digno de morte. Agora não tem mais jeito. Era tudo que ele queria. Ouvir isso de Jesus. Agora, eles não podiam chegar diante de Pilatos e dizer assim: Pilatos, olha, esse homem aqui, ele é o Filho de Deus, viu? Então você tem que matá-lo. Isso não ia colar. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma situação. Como eles sabiam que Jesus tinha entrado em Jerusalém montado num jumentinho, e as pessoas gritando: Hosana, bendito que vem em nome de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana para o rei de Israel. Então eles não tinham fotografia, mas tinham testemunhas. E eles levaram essas testemunhas diante de Pilatos, dizendo assim: olha, esse homem está se declarando rei. Então isso não pode. Nós só temos um rei, que é César. Então, se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Então, Pôncio Pilatos ficou num dilema. O que fazer? Ele via em Jesus uma inocência muito grande, mas ele ficou de mãos amarradas, porque a pressão era muito grande dos sacerdotes. Eles sabiam que era por inveja, ciúmes, que estavam entregando para ele assim, condenar Jesus. E eles queriam uma condenação muito rápida. E a melhor acusação era justamente testemunhas falsas dizendo: Senhor Pilatos, esse homem se declarou rei. Isso não pode acontecer. O senhor vai ser culpado. Se homem começar uma conspiração aqui na Galileia, o senhor vai ouvir do imperador. O senhor devia ter abafado. Então o senhor é responsável. Então Pilatos ficou assim, num beco sem saída. Ele não tinha pulso firme para exigir dos sacerdotes que se retirassem. Então ele ficou vendido diante daquela situação. Aí vem a pergunta: o que Pilatos fez? Pilatos, ele entregou Jesus para ser... Primeiro mandou açoitar Jesus, depois entregou para ser crucificado. Aí vem a pergunta: como os soldados romanos martirizaram Jesus Cristo, como zombaram dele, e como essa zombaria, dizendo salve o rei dos judeus, como isso é relevante? Vamos ao texto, Marcos 16, de 15 a 20. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, perceba bem, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados então o levaram para dentro da sala, que era a sala da audiência, e convocaram toda a corte, todas as pessoas, e vestiram Jesus de púrpura, de vermelho, e tecendo uma coroa de espinhos, de uma ramagem com espinhos, puseram na cabeça dele, e começaram a saudá-lo com ironia, dizendo: salve rei dos judeus, e feriam na cabeça, batiam na cabeça dele com uma espécie de um caniço, e cuspiam nele, e colocavam-se de joelho diante dele e o adoravam: Senhor rei dos judeus, aqui estou, o seu súdito mais fiel. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, vestiram suas roupas, suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Então a pergunta é: como os soldados romanos martirizaram Jesus, e o que se tornou relevante nessa zombaria que fizeram? A resposta é: vestiram Jesus com um manto vermelho, colocando uma coroa de espinhos na cabeça. Eles zombavam dele, reverenciando-o como se ele fosse um rei realmente. Batiam nele, cuspiram, se ajoelhavam e o adoravam de forma zombeteira. Era uma zombaria, assim que essa zombaria foi relevante, porque eles estavam inconscientemente reverenciando o verdadeiro rei dos judeus. Eles estavam na brincadeira, mas era uma coisa muito séria o que eles estavam fazendo, reverenciando o verdadeiro rei dos judeus. Agora, muitos daqueles que praticarem esses atos, a Bíblia fala assim: e quando Jesus vier, até aqueles que o transpassaram o verão voltar nas nuvens do céu. Já imaginou o susto dessas pessoas? Quando olhar para a face
de Jesus Cristo vindo das nuvens do céu. Por isso que o Apocalipse diz que os ímpios, e muitos desses ímpios serão como essas pessoas que mataram Jesus, que tripudiaram dele, zombaram. Vão pedir para as rochas, caiam sobre nós, porque escondei-nos da face desse ser poderoso que vem se vingar. Então será uma situação muito assim constrangedora para aqueles que fizeram todo o sofrimento de Jesus. Jesus foi preparado pelos soldados. Os soldados romanos tinham um costume, que era uma espécie de uma legião assim, que dava suporte ao governador. Era de 200 a 600 homens, dependendo da situação. E quando ia crucificar alguém, geralmente eles batiam na pessoa primeiro para preparar a pessoa para... era um martírio. Primeiro era um martírio para preparar a pessoa para ser crucificada. Então eles judiavam da pessoa bastante, zombavam da pessoa. Você tem uma ideia? Eles assim, fizeram com Jesus mais do que fizeram com os 2 ladrões que foram crucificados. A Bíblia não fala que eles sofreram, mas logicamente devem ter apanhado também, mas não tanto quanto Jesus, porque Jesus foi uma zombaria, porque eles chamavam Jesus de o rei dos judeus. Ironicamente, os asseclas, os comparsas de Barrabás, foram menos zombados e escarnecidos e judiados do que Jesus Cristo. A cada intervalo, Jesus era judiado. Foi para Herodes, quando voltou, apanhou bastante. Foi para Pilatos, quando voltou, foi para o sacerdote, quando voltou. Toda vez que tinha esse intervalo, ele voltava e apanhava. E assim, ele ficou fragilizado para que ele pudesse levar a cruz até o Monte da Caveira. Estava numa condição deplorável para fragilizado o rei do universo. Ellen White escreveu, quando Pilatos entregou Jesus para ser açoitado e escarnecido, ele julgou despertar a piedade da multidão. Tinha ele esperança de que achassem suficiente ele ser castigado, assim ser açoitado. Mesmo com isso, a malignidade do sacerdote imperou e eles ficaram satisfeitos com o sofrimento de Jesus. Enquanto pregava num culto ao ar livre, um pregador foi interrompido por um ateu. Ele disse, o seu Jesus aí, você diz que é tão poderoso, que vai voltar nas nuvens do céu, tem um mendigo ali. Eu desafio você a fazer o seu Jesus mudar a roupa desse mendigo. Se mudar, eu me torno crente agora. Ou seja, ele está cheio de mulambo, olha a roupa dele, toda rasgada. Faz o seu Jesus, faz uma oração aí, faz o seu Jesus trocar a roupa desse homem, assim, transformar a roupa desse homem. O pregador disse, olha, o meu Jesus, ele é capaz de fazer isso, mas ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque o meu Jesus prefere mudar o homem que está dentro da roupa, do que mudar a roupa que está cobrindo esse homem. E foi uma grande verdade. Dias depois, aquele homem que vivia jogado ali na sarjeta, um alcoólatra, um bêbado, ele, num momento de lucidez, ouviu a pregação daquele homem, entregou o coração a Jesus e se tornou colaborador, ajudante daquele homem nas pregações em praça pública. E muitas vezes ele deu testemunho. Eu era um alcoólatra, caído na sarjeta, e Jesus me transformou. Transformou o homem que estava dentro da roupa. Jesus Cristo poderia ter transformado muitos corações, mas eles não abriram a porta para Jesus entrar. Por isso, quando foi feito, a primeira vez que foi feito o quadro de Jesus batendo na porta do coração, numa exposição, o menininho que estava com o pai dele disse, papai, aquele quadro tem um defeito. Qual defeito, filho? Jesus está batendo na porta. Aquele quadro não tem maçaneta, aquela porta. E o pai olhou e disse, é mesmo, filho. O pintor deve ter errado. Não tem maçaneta. E o pintor estava no auditório, ele ouviu. Ele disse, olha, eu quero fazer uma explicação. O quadro que eu fiz, Jesus batendo na porta do coração. E eu ouvi o menininho observando que essa porta não tem, uma maçaneta para o lado de fora. É que essa porta é do coração. Só a pessoa que está dentro é que pode abrir. Jesus não força. Então Jesus Cristo, naquele momento de martírio, ele não forçou ninguém. Ele ficou calmo, tranquilo, a ironia, a zombaria, salve o rei dos judeus. As pessoas nem imaginavam que estavam realmente saudando o rei dos judeus. Então, quando nós fazemos o que Deus nos pede, nós estamos, assim, fazendo o melhor para que nós possamos ser recomendados diante do Senhor. Estamos valorizando o sacrifício de Jesus. Hebreus capítulo 6, verso 14, diz que quando nós pecamos e não pedimos perdão a Deus, nós estamos, assim, crucificando Jesus outra vez.
Então, valorizar o sacrifício de Cristo é muito importante. Fique com Deus, Deus abençoe, que haja uma bênção em cada coração. Fique com Deus.